Informação que acaba de chegar, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu não comparecer ao julgamento do plano de golpe que começa amanhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A apuração é da nossa analista Jussara Soares. A CNN, os advogados informaram que Jair Bolsonaro gostaria de ir ao Supremo, mas não tem condições de saúde para comparecer. Juliana Lopes, a defesa do ex-presidente mudou um pouco a estratégia agora informando sobre questões de saúde, porque, diferentemente do período lá dos depoimentos, o ex-presidente Jair Bolsonaro preferiu, comparecer e acompanhar de perto, lá no plenário da primeira turma, né? É isso, a Juliana Lopes, inclusive, lembrou que foi uma decisão em cima da hora, não havia ali uma indicação clara sobre a presença dele durante ali os outros depoimentos, não só o depoimento do ex-presidente, e aí ele decidiu ir. Tem um ponto relevante nessa história, que é essa condição de saúde, né? Ele está falando muito sobre isso, os aliados também colocando isso como um ponto de preocupação nessa semana. E conversei mais cedo com a senadora Damares Alves, que disse que nesse encontro hoje, mais cedo, ali por volta das 11 da manhã, conversou com o ex-presidente, disse que ele estava sereno, calmo para o julgamento, mas que estava prestando bastante atenção nessa questão dos soluços, né? Que é uma condição ali do ex-presidente Jair Bolsonaro que leva a uma preocupação sobre um estado de saúde do ex-mandatário. Então, tem esse ponto específico que acaba sendo um ponto ali colocado pelo PL, pelo entorno, pelos aliados, como um ponto de preocupação. Pedro Venceslau, a primeira-dama, por sinal, a ex-primeira-dama, né? A Michele Bolsonaro vem falando para alguns integrantes, isso segundo alguns aliados, né, desde o início, antes ainda da prisão domiciliar, que havia todo um cuidado. Ela até postava para poder parlamentares não irem até o partido, para poder conversar com ele e tal. Os advogados falam, e aliados também dizem, que o consenso já é em questão da condenação, né, e que não teria motivo para poder ir e acompanhar numa situação delicada, acompanhada pela primeira-dama, né? Mas seria uma decisão mais política do que jurídica. Eu acredito que Bolsonaro não vai assistir ao julgamento presencialmente por questões apenas de saúde. Porque esse é um momento, né, Leandro e Juliana, que Jair Bolsonaro não tem acesso às redes sociais, não consegue reunir seus aliados, pode receber uma visita por vez. Portanto, ele não tem condições de fazer uma defesa pública ou de tentar criar uma ordem unida nas redes sociais em torno do seu nome por conta das limitações impostas por Alexandre de Moraes. A participação dele no julgamento iria gerar uma imagem de resiliência do ex-presidente da República que poderia ser explorada na internet, nas redes sociais, em recortes para Instagram e X, por exemplo. Porque é um julgamento que vai ser transmitido ao vivo, o Brasil inteiro vai parar para assistir esse julgamento, certamente vai ter uma audiência muito grande, algo parecido até com uma Copa do Mundo. Então, a imagem de Jair Bolsonaro sentado na primeira fileira, encarando os juízes que estão julgando o seu caso, poderia ser explorada publicamente, politicamente, pelos seus aliados. Mas a avaliação que prevaleceu foi de saúde. Realmente, ele está numa situação delicada de saúde, nunca se recuperou completamente da facada que levou em 2018. E esses mesmos argumentos devem ser apresentados pelos advogados de Jair Bolsonaro em caso de condenação para tentar justificar um pedido de prisão domiciliar, que ele cumpra a pena na residência onde ele mora, nesse condomínio onde ele mora em Brasília, em vez de ficar numa cela adaptada na Papuda ou na Superintendência da Polícia Federal ou no quartel do Exército, no Distrito Federal. Então, os aliados de Bolsonaro devem lamentar essa decisão, porque também teriam bastante material para trabalhar nas redes sociais.